Muito bem, pessoal, então dando continuidade aqui ao estudo da organização do nosso Estado, nós estamos falando aí sobre a Federação de 88 e estamos falando ali, né, das características essenciais, elementares da Federação. Já colocamos três: descentralização política, repartição de competências feita pela própria Constituição e inexistência do direito de secessão, que é o princípio da indissolubilidade, né? Vamos agora para a quarta característica importante aqui. Vamos nessa. Quarta característica que nós precisamos tomar cuidado aqui é a questão da soberania do Estado Federal. Vou colocar logo as duas aqui. 5, Constituição rígida, e eu explico, fica mais fácil. Vamos lá, pessoal. Nós sabemos, então, que uma outra característica marcante da federação é a soberania do Estado Federal. E nós já sabemos essa historinha agora, né? Quem tem soberania e quem exerce soberania. Quando eu falo soberania do Estado Federal, isso é algo de quem? Da República Federativa do Brasil. Nós aprendemos que a União não tem soberania, né? Ela exerce prerrogativa de soberania ao atuar em nome da República Federativa do Brasil. Então, quando eu falo aqui, ó, soberania, né, do Estado Federal, eu não posso esquecer que aqui eu estou me referindo à República Federativa do Brasil e não à União. Só que vejam bem, Constituição rígida. Por que nós falamos que Constituição rígida é uma característica da federação? Vou te explicar. A Constituição rígida, só para você lembrar ou aprender. Quando nós classificamos uma Constituição, existe uma classificação que é quanto à estabilidade, alterabilidade ou mutabilidade. E aí, nessa classificação, você tem vários tipos: rígida, flexível, semirrígida, né? E por aí vai. O que é uma Constituição rígida? É aquela Constituição que pode ser alterada. É aquela Constituição que permite emenda. Mas para você alterar uma Constituição do tipo rígida, como é o caso da nossa, o procedimento legislativo é extremamente laborioso, extremamente complexo comparado a uma lei comum. Por exemplo, a lei mais dificultosa que nós temos hoje para aprovar é uma lei complementar, que exige maioria absoluta, né? Uma emenda, ela exige 3/5, que equivale a 60% da casa. Hoje, você tem mais de 10 pessoas que podem propor um projeto de lei. Nós só temos 4 que podem propor um projeto de emenda. Então, a Constituição rígida é aquela que pode ser alterada, ela pode sofrer emenda, desde que o procedimento legislativo ali seja mais complexo do que uma lei comum. E aí, por que nós colocamos isso aqui como uma característica da federação? Pelo seguinte motivo. Imagina se a Constituição pudesse ser alterada com muita facilidade, né? De uma forma flexível. Você ia mexer em situações como repartição de competência com uma frequência muito maior, a depender do interesse político. Lembra da época da pandemia, né? Imagina se nós tivéssemos uma facilidade ali, né, para você alterar a Constituição. Então, justamente para você reforçar a organização do Estado, a repartição de competências, a autonomia dos entes, é importante sim ter uma Constituição rígida, porque você sabe que não é qualquer procedimento legislativo flexível que vai acabar alterando o texto constitucional. Beleza? Mas vamos lá. Sexta característica. Sexta característica: intervenção. Eu não vou nem colocar intervenção federal, vou colocar só intervenção, porque aqui eu quero conversar um pouquinho com vocês. Isso aqui é importante demais. Presta atenção agora, por favor. Nós não estamos aqui falando de intervenção ainda, mas eu já quero que você tenha essa noção, beleza? Nós aprendemos que os entes têm autonomia. E nós aprendemos que a autonomia significa que essa pessoa tem um poder, mas ela tem um poder o quê? Limitado, não é isso? Limitado a quem? A quem tem soberania, limitado à Constituição. Só que peraí, se eu tenho um poder limitado, eu não posso fazer o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Então imagine o seguinte: e se esse ente que tem um poder limitado começar a desviar a sua finalidade? Começar a desviar ali, né, o objetivo pelo qual ele foi criado? Eu preciso de um mecanismo de manutenção da federação. Eu preciso de algo para colocar ordem na casa.
É aí que surge a intervenção. Vamos lá, eu vou explicar aqui, daqui a pouco eu anoto, não se preocupe. Nós falamos que intervenção é o sistema de manutenção da federação. A intervenção é quando o ente maior, ele toma provisoriamente a autonomia do ente menor, porque alguma besteira ele fez. Beleza? Vamos lá. Daqui a pouco eu te explico quem é o ente maior e quem é o ente menor. Mas veja bem, eu tomo provisoriamente a autonomia. Segundo detalhe, a intervenção é sempre uma medida excepcional. Nós falamos que a intervenção é sempre a última ratio, o último caso. Você tenta de tudo para não intervir. É quando não tem jeito mesmo que você faz a intervenção. É tanto que ao longo desses 34 anos de Constituição Federal, nós fizemos apenas 2 intervenções. Uma no Rio de Janeiro e a mais recente que foi no Distrito Federal. Não é? E aí você pega o caso do Rio de Janeiro. Tudo bem que a do DF foi um pouco esquisita e tal, mas olha a do Rio de Janeiro. Né? As 2 intervenções que nós vimos, nós fizemos intervenção na segurança pública. Né? E aí, como é que foi o caso do Rio? O Rio, a segurança local não deu conta. Força Nacional não deu conta. NASA não deu conta. Extraterrestre também não. Então o que você faz? A última ratio é fazer a intervenção. Então vem a União, que nesse contexto é o ente maior, e decreta a intervenção. Beleza? Intervenção, ela sempre tem que ter um prazo certo. Tudo vem especificado no decreto. Olha, nós vamos intervir na segurança pública. Nós vamos intervir na saúde. Então eu afasto a galera dali, né? Por exemplo, quando aconteceu a intervenção aqui no DF na segurança pública, afastamos o secretário de segurança, né? A União nomeia um interventor, ali ele assume aquela área, coloca as pessoas da confiança dele e o governador fica na dele, porque agora eu fiz intervenção sobre vocês. Então, tem 2 pontos da intervenção que eu sempre gosto de ressaltar. A intervenção é sempre uma medida excepcional. Ela nunca pode ser tida como uma regra. E ela é sempre uma medida provisória. Eu só tomo provisoriamente a sua autonomia. E aí, só para você ver uma questão de prova uma vez, ele falou assim: a intervenção, como um sistema de manutenção da federação, é uma medida excepcional e perene. A intervenção, como um sistema de manutenção da federação, é uma medida excepcional e perene. Perene é definitivo, não é perene, ela é provisória. Então, vem aqui comigo, por favor. Só para você já começar a ter uma certa noção aqui. Coloca aqui uma primeira observação. Coloquem assim, ó. A intervenção é o sistema de manutenção. É o sistema de manutenção da federação. É o sistema de manutenção da federação. Ou seja, é quando o ente maior toma provisoriamente a autonomia do ente menor. É quando o ente maior toma provisoriamente a autonomia do ente menor. Entre parênteses, medida excepcional. Medida excepcional. Só aproveitando o ensejo aqui, coloque do ladinho, por favor, que a intervenção nós vamos encontrar dos artigos 34 ao 36 da nossa Constituição. Só que tem mais um detalhe que eu quero falar aqui. Eu falei que intervenção é quando o ente maior toma provisoriamente a autonomia do ente menor. Nesse contexto aqui, quem é ente maior e quem é ente menor? Né? Nesse contexto aqui, você tem que lembrar que a União ela pode intervir em estados, DF e municípios federais. Já os estados podem intervir nos seus municípios. Nós já aprendemos que os municípios federais eles só vão surgir se criarmos um território. Cria o território, faço a divisão dele. Como o território pertence à União, temos ali municípios federais. Não tem território, consequentemente não tem um município federal. Então cuidado se ele falar que a União vai intervir em município. Não vai. Quem faz intervenção em município é o Estado. A União só pode intervir se o município for federal. Beleza? E aí quando você pega o artigo 34, por exemplo, ele fala que a União não intervirá nos estados, exceto. Mas, professor, a União não intervirá sim, porque a intervenção é exceção, não é regra. Tá vendo? A União não intervirá, exceto,
né? Então, por isso, você sempre tem que interpretar esses detalhes inerentes ao texto. Por isso eu estou aqui, né? Então, vamos colocar mais uma observaçãozinha aqui, por favor. Coloquem assim, ó. A União poderá intervir, a União poderá intervir nos estados, a União poderá intervir nos estados DF, nos estados DF e municípios federais. Nos estados DF e municípios federais. Já os estados podem intervir, nos seus municípios. Já os estados podem intervir nos seus municípios. Beleza? Então, isso aí é a intervenção. Vamos para a 7ª característica aqui. Essa aqui ela não cai tanto no constitucional, mas eu gosto de colocar, que é justamente a repartição de receita. Pessoal, outra característica aí importante da federação é a repartição de receita. Você tem que repartir a receita ali, saber quem tributa o quê, até porque isso aí entra dentro da autonomia financeira do ente, né? Mas o que eu quero que você entenda? Essa parte aqui, dificilmente ela é explorada no direito constitucional. Isso aqui vai entrar mais ali em AFO ou direito tributário. Então, eu quero que você lembre o seguinte, a repartição de receita é uma característica importante da federação. A nossa faz isso ali dos artigos 157 ao 159, né? Então, é importante sim, mas para o constitucional nós não vamos ficar perdendo tempo com isso não. Agora, essa aqui é tranquila e ela não cai, ela despenca. Vem cá. 8ª característica. Vedações federativas. Isso aqui nós vamos encontrar no artigo 19 da nossa Constituição. Vem cá, pessoal. Cara, o artigo 19 ele não cai em prova, ele despenca. E não é difícil. Eu até não consigo entender por que cai tanto. Então, por favor, toda federação, ainda que para constar de forma emblemática que seja, tem que ter vedações. A nossa está no artigo 19, as nossas. Ele fala assim, é vedada a União, Estado, DF e município criar igrejas, subvencioná-las, manter aliança ou relação, salvo os casos de interesse público, recusar fé aos documentos públicos, criar preferências ou distinções entre brasileiros. Essas são as nossas vedações. Agora, só um detalhezinho aqui. Por exemplo, ele fala assim, ó, criar, embaraçar, manter funcionamento, com religião, salvo os casos de interesse público. Isso aí mostra que nós somos um Estado laico, leigo ou não confessional. Ou seja, nós não temos uma religião oficial. Não impeço você de ter o seu direito de crença, que está assegurado no artigo 5º, né? Agora, nós não temos uma religião oficial. E aí, eu estou falando isso aqui, aproveitando o ensejo, para entrar num caso interessante, que é a questão do ensino religioso, né? Que o Supremo discutiu isso aí para a questão das escolas públicas. Nós sabemos que o ensino religioso é uma matéria obrigatória, mas a inscrição na disciplina é facultativa, né? Então, é uma matéria que está ali, né? Uma matéria obrigatória lá no currículo escolar, aquela coisa toda, porém, você não é obrigado a matricular o seu filho. A matrícula no ensino religioso ela é facultativa, justamente porque somos um Estado, né, laico. Só que o grande detalhe, que foi julgado pelo Supremo, foi a questão do ensino religioso confessional. Quando você contrata, por exemplo, um professor ali de uma religião específica, um pastor, um padre, um umbandista, né? E aí isso foi questionado e à época a decisão foi muito apertada, 6 votos a 5. O Supremo falou que é constitucional, né, o ensino religioso de natureza confessional, ou seja, contratando ali, né, uma pessoa específica, né, um padre, um pastor, beleza? O Supremo entendeu que isso é constitucional, essa questão cai direto em prova, pode cair aqui, pode cair dentro do artigo 5º, então por isso eu acabei mencionando isso para vocês. Penúltima característica. Penúltima característica,
órgão do legislativo representante dos estados. Já vou colocar a última aqui, a 10ª, que é um tribunal federativo. Esse órgão do legislativo representante dos estados, já coloquem por favor o Senado, e esse tribunal federativo é o STF. Vamos lá. Eu não tenho dúvida que você já escutou por aí falando que a Câmara dos Deputados é a casa do povo, ao passo que o Senado é a casa dos estados, não é isso? Em uma federação, nós falamos que é imprescindível que haja um órgão do legislativo representante dos estados, beleza? E quem exerce hoje essa função, né, de acordo com a nossa Constituição, é o Senado, porque a Câmara é a casa do povo, o Senado é a casa dos estados. E é importantíssimo também que você tenha um tribunal federativo, ou seja, um tribunal competente, responsável para dirimir, para resolver os conflitos federativos. E esse tribunal, no nosso caso, é o Supremo Tribunal Federal. Conforme a Constituição fala, compete originariamente ao STF julgar conflito entre União e Estados, União e DF, entre uns e outros, incluindo os conflitos que envolvam as respectivas entidades da administração indireta. Então, isso mostra que o Supremo fica incumbido de julgar os conflitos federativos, justamente porque ele é um tribunal federativo. Dessa forma, nós sabemos aí a estrutura da nossa federação, beleza? Sabemos a base da nossa federação e sabemos também as características marcantes dela. E como eu mencionei lá no bloco anterior, quando você sabe essas características aqui, você consegue acertar muita questão até pela lógica o qual aqui foi empregada. Dessa forma, então, nós conversamos um pouco acerca aí da nossa federação. A partir do próximo bloco, eu vou entrar numa matéria muito pesada, que é a repartição de competências. Aí se aperta o cinto, porque eu vou acelerar. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!